Pessoal, então observe que hoje é dia 16 de novembro, nós estamos no período de aplicação do segundo período de avaliação. Até dia 24 é o requerimento de segunda chamada. Dia 25, atividades, unidades curriculares eletivas, né? As quais vocês realizam nas quartas-feiras. Dia 27, aplicação. Boa noite, Liliane. Aplicação da segunda chamada de avaliação. E dia 28, vestibular 2021. Do dia 1º ao dia 4 de dezembro, nós teremos aí a apresentação do projeto integrador. Dia 2, atividades de unidades curriculares eletivas. E de 14, sem problema, João, seja bem-vindo aí. Do dia 14 ao dia 17, avaliação compensatória, tá? E do dia 14 ao dia 18, ajuste. Boa noite, Thaís, seja bem-vinda, sem problema. Do dia 14 a 18, ajustes de conferência nos assentamentos acadêmicos, né? Dia 17, último dia para postagem de notas e faltas, entrega dos diários na coordenação. E do dia 21 ao dia 31, recesso docente. Dia 24 vai ter o recesso, dia 25 Natal e dia 31 o recesso. Ou seja, pessoal, nós estamos na reta final. Vocês apresentaram, né, o Design in Fashion, já tive a oportunidade de dar os parabéns para todos, né, pelo excelente trabalho final, né, que vocês produziram. E agora nós temos aí, o projeto integrador de vocês foi o Design in Fashion, correto? Sim, foi isso mesmo. Ok. Então, vocês já estão em dia já, né? Vocês já concluíram essa etapa, né? E, então, a atividade que eu vou passar hoje vai ser a nossa finalização. Vou falar sobre as propriedades mecânicas dos metais, tá? E também, alguns alunos não realizaram algumas atividades online, tá? Então, hoje eu vou dar essa oportunidade, que nós estamos aí no período de... Tu recebeu a minha? Recebi, Maiara. Tá ok. Aí a gente vai fazer essa atividade, tá? Mesmo esquema, eu vou dar a parte teórica, aí depois, das 9 em diante, vocês fazem essa atividade. Essa atividade está bem tranquila, tá? Eu vi que alguns alunos tiveram dificuldade nessa parte de metrologia, mas e uma coisa que eu fiquei uma coisa positiva, né, gente, que eu acho desse isolamento social, eu tive a oportunidade de assistir o Ego Trip, né, o congresso lá de ergonomia do designer, e assistir as palestras de alguns professores. E eu achei bem interessante a apresentação né, falando sobre a questão dos trabalhos, né, dos designers, na produção, por exemplo, no caso de um desenhista industrial que trabalha na Volkswagen, no projeto do desenvolvimento do câmbio de um veículo. Aí ele estudou o que as outras marcas estavam desenvolvendo de câmbio, para ele poder se inspirar e aperfeiçoar aquilo que já existia no mercado. E da mesma forma, dentro da questão da inclusão, a questão de desenvolver produtos, né, mais inclusivos, principalmente fogões,
para cegos, a questão de móveis mais acessíveis, de equipamentos eletrônicos mais acessíveis, assim como também os painéis das máquinas no setor industrial, de como dentro aí da aplicação da ergonomia, da visibilidade, da questão da qualidade da mensagem, se realmente aquele símbolo, aquela cor atinge, alerta o usuário, né, de entender o usuário, entender a mente do usuário. Teve uma palestra também que me chamou a atenção sobre a questão, a teoria das cores, né, a importância das cores no desenvolvimento dos projetos. Aí eu lembrei um pouquinho dentro da física, quando a gente estuda a parte da ótica, e aprendemos sobre a questão da visão, porque e como que funciona, né, essa questão da visão, que na realidade, quando nós enxergamos um objeto, na realidade aquele objeto está refletindo uma onda eletromagnética, né? Nós conseguimos enxergar apenas a luz visível, né, que vai de 400 a 700 nanômetros, né? E quando a gente incide uma luz branca que envolve todo o espectro eletromagnético, atinge uma camiseta verde, né? A luz branca vai absorver todas as cores, exceto a verde, e a verde ela vai refletir. E essa questão de algumas pessoas, né, como foi até falado no Designer Fashion, um, um, uma roupa, né, de maneira a incluir as pessoas que têm um daltonismo, né, e que o daltonismo é um problema que a pessoa possui, que ela não consegue distinguir algumas cores. Então, é muito interessante, né, toda essa gama de conhecimentos envolvidos dentro da dentro do design, né? A Thaís está falando, foi o meu e da Letícia, isso mesmo, Thaís. Aí você teve a oportunidade de estudar um pouquinho sobre o daltonismo e o físico, né? John Dalton foi um grande físico de partículas, ele que criou o modelo atômico de Dalton, que ele acreditava que os átomos eram esferas maciças, né? E e também ele acreditava que a luz eram pequenas partículas microscópicas que era emitido pela radiação solar, aí essas partículas colidiam na superfície e algumas eram absorvidas e outras eram refletidas. Aí depois, agora, com os estudos mais avançados, com os instrumentos de medida mais avançados, constatou-se que a luz, ela ora se comporta como onda, assim como as ondas do mar, né, as ondas sonoras, ora ela se comporta também como partículas. Mas muito interessante, tá? Esse estudo. Pessoal, vocês estão vendo a minha outra tela que eu postei? Propriedades mecânicas dos metais? Beleza. Sim. Obrigado, gente, pelo feedback, porque a gente fica projetando e às vezes a gente não consegue saber se estão vendo ou não. Muito obrigado. Então vamos lá, pessoal, vamos começar aí. Como você se sentiria se a chave que acabou de mandar fazer quebrasse ao dar a primeira volta na fechadura? Já aconteceu com vocês? Vocês vão abrir uma porta, né, a porta da casa de vocês, vão abrir um cadeado e, de repente, quando vocês vão abrir, acontece da chave quebrar, né? Uma coisa muito desagradável, uma coisa muito, muito ruim, né?
de quando isso acontece. Então, ou seja, ou seja, se a jarra do vidro refratário, que a propaganda diz que pode ir do fogão ao freezer, trincasse ao ser enchida com água fervente, ou ainda se o seu guarda-chuva virasse ao contrário em meio a um temporal. São todos produtos, né, que o designer tem contato, que tem até a contribuição do designer, né, que nós estamos sujeitos a acontecer. E são todas situações desagradáveis. Hoje em dia ninguém se contenta com objetos que apresentem esses resultados. Mas por um longo tempo essa foi a única forma de avaliar a qualidade de um produto. Nos séculos passados, como a construção dos objetos era essencialmente artesanal, não havia um controle de qualidade dos produtos fabricados. Avaliava-se a qualidade de uma lâmina de aço, a dureza de um prego, a pintura de um objeto, simplesmente pelo próprio uso. Um desgaste prematuro que conduzisse à rápida quebra de ferramenta era o método racional que qualquer um aceitava para determinar a qualidade das peças, ou seja, a análise da qualidade era baseada no comportamento do objeto depois de pronto. O acesso a novas matérias-primas e o desenvolvimento dos processos de fabricação obrigaram a criação de métodos padronizados de produção em todo o mundo. Ao mesmo tempo, desenvolveram-se processos e métodos de controle de qualidade dos produtos. Atualmente, entende-se que o controle de qualidade precisa começar pela matéria-prima e deve ocorrer durante todo o processo de produção, incluindo a inspeção e os ensaios finais nos produtos acabados. Nesse quadro, é fácil perceber a importância dos ensaios de materiais. É por meio deles que se verifica se os materiais apresentam as propriedades que os tornarão adequados ao seu uso. Que propriedades são essas que podem ser verificadas nos ensaios? Tá? Mesmo assim, é bom refrescar a memória para entender com mais facilidade os assuntos que virão. Olha a Larissa Oana chegando. Seja bem-vinda, Larissa. E para que servem os ensaios, né? Se você parar para observar crianças brincando de cabo de guerra ou uma dona de casa torcendo um pano de chão, ou ainda um ginasta fazendo acrobacias numa cama elástica, verá exemplos de esforços a que os materiais estão sujeitos durante o uso. Veja a seguir a representação esquemática de alguns tipos de esforços que afetam os materiais. Então, nós temos, olha só, alguns tipos de esforços que os materiais estão sujeitos. Nós temos a tração, nós temos a compressão, nós temos a torção, nós temos a flexão e nós temos o cisalhamento. A tração, lembre-se do cabo de guerra. A compressão, imagina quando você está amassando aquela latinha de refrigerante, né? E você vai comprimi-la. A torção, lembre-se da sua chave quando você vai abrir a porta ou abrir um cadeado. A flexão, né? Você pode lembrar quando a colisão de um veículo com outro. E o cisalhamento, vamos lembrar lá do nosso guarda-roupa, quando a gente está lá instalando as gavetas, né? E acaba rompendo o parafuso de sustentação de
uma gaveta, né? Então são situações, são esforços que os objetos, os materiais estão submetidos, que é importante nós entendermos, principalmente quando a gente for projetar um produto. Por exemplo, quem mexe com designer de móveis, né? Eu vou falar da minha experiência. É, quando eu mudei para minha residência, nós optamos em fazer alguns móveis planejados na cozinha. E o material utilizado para as rodas, para fazer as gavetas se moverem, né, para movimentar, são feitas de um plástico. E o sistema de conexão dessa roda, que serve para facilitar a abertura e o fechamento das gavetas da cozinha, sofre um desgaste natural. E é difícil você fazer a substituição. Aí ela vai perdendo suas propriedades, ela deixa de ser circunferencial e começa a ficar retangular. E com isso fica difícil abrir as gavetas, né? Então, a reflexão que eu fico pensando enquanto consumidor, que para essas rodinhas, né, que tem como objetivo facilitar a abertura e o fechamento da gaveta, que deveria ter pensado em utilizar um material mais resistente, uma liga de aço, uma liga de alumínio, para que não tivesse esse tipo de problema. É evidente que os produtos têm de ser fabricados com características necessárias para suportar esses esforços. Mas como saber se os materiais apresentam tais características? Realizando ensaios mecânicos. Os ensaios mecânicos dos materiais são procedimentos padronizados que compreendem testes, cálculos, gráficos e consultas à tabela. Tudo isso em conformidade com normas técnicas. Realizar um ensaio consiste em submeter um objeto já fabricado ou um material que vai ser processado industrialmente a situações que simulam os esforços que eles vão sofrer nas condições reais de uso, chegando a limites extremos de solicitação. Onde são feitos os ensaios? Os ensaios podem ser realizados na própria oficina ou em ambientes especialmente equipados para essa finalidades, os laboratórios de ensaio. Então, nós temos aqui um laboratório de ensaio, aqui nós temos um equipamento que serve para fazer ensaios de tração e, a partir do corpo de prova, quando é submetido a esses ensaios de tração, no computador vai gerar as informações das características do material que está sendo submetido a grandes esforços e, com isso, estabelecer padrões de qualidade. Então, os ensaios fornecem resultados gerais que são aplicados a diversos casos e devem poder ser repetidos em qualquer local que apresente as condições adequadas. São exemplos de ensaios que podem ser realizados na oficina. Então, esses ensaios na oficina do CT, o Centro Técnico da Unifateia, nós temos condições de realizar esses ensaios lá, né? Então, tem um ensaio por lima, é utilizado para verificar a dureza por meio do corte do cavaco. Quanto mais fácil é retirar o cavaco, mais mole o material. Se a ferramenta desliza e não corta, podemos dizer que o material é duro. Outro ensaio também é um ensaio pela análise da centelha. É utilizado para fazer a classificação do teor de carbono de um aço, em função da forma das centelhas que o material emite ao ser atritado no esmeril. Então, nós temos aqui o esmeril, nós temos aqui o metal, aí quando tocamos o pedaço de metal que nós estamos realizando um ensaio nesse esmeril, o esmeril realiza, desloca 20 metros por segundo, né? E nós temos aqui
as centelhas, né, produzidas por conta desse atrito do esmeril com o metal, e nós temos aqui uma distância mínima de 300 milímetros, que equivale a 30 centímetros. E de acordo com a quantidade de centelhas produzidas, o seu espalhamento, existe uma tabela qual vai fornecer qual é o tipo de teor de carbono do aço daquele metal que a gente está testando. Então, aqui tem a grana de dureza média, né? Então, é um ensaio pela análise da centelha. Por meio desses tipos de ensaios, não se obtém valores precisos, apenas conhecimentos de características específicas dos materiais. Os ensaios podem ser realizados em protótipos, no próprio produto final ou em corpos de prova, e para serem confiáveis devem seguir as normas técnicas estabelecidas. Imagine que uma empresa resolva produzir um novo tipo de tesoura, com lâmina de aço especial. Antes de lançar comercialmente um novo produto, o fabricante quer saber com segurança como será o seu comportamento na prática. Para isso, ele ensaia as matérias-primas, controla o processo de fabricação e produz uma pequena quantidade dessas tesouras que passam a ser os protótipos. Cada uma dessas tesouras será submetida a uma série de testes que procurarão reproduzir todas as situações de uso cotidiano. Por exemplo, o corte da tesoura pode ser testado em materiais diversos ou sobre o mesmo material por horas seguidas. Os resultados são analisados e servem como base para o aperfeiçoamento do produto. Os ensaios de protótipos são muito importantes, pois permite avaliar se o produto testado apresenta características adequadas à sua função. Os resultados obtidos nestes testes não podem ser generalizados, mas podem servir de base para outros objetos que sejam semelhantes ou diferentes. Já os ensaios com corpos de prova, realizados de acordo com as normas técnicas estabelecidas, em condições padronizadas, permitem obter resultados de aplicação mais geral, que podem ser utilizados e produzidos em qualquer lugar. Protótipo, né, a definição de protótipo, né, é a versão preliminar de um produto produzido em pequena quantidade e utilizada durante a fase de testes. Corpo de prova é uma amostra do material que se deseja testar, com dimensões e formas especificadas em normas técnicas. Propriedades dos materiais. Todos os campos da tecnologia, especialmente aqueles referentes à construção de máquinas e estruturas, estão intimamente ligados aos materiais e às suas propriedades. Tomando como base as mudanças que ocorrem nos materiais, essas propriedades podem ser classificadas em dois grupos: as propriedades físicas e as propriedades químicas. Se colocamos água fervente num copo descartável de plástico, o plástico amolece e muda sua forma. Mesmo mole, o plástico continua com a sua propriedade, continua com a sua composição química inalterada. A propriedade de sofrer deformação sem sofrer mudança na composição química é uma propriedade física. Por outro lado, se deixarmos uma barra de aço carbono, ferro mais carbono, exposta ao tempo, observaremos a formação de ferrugem, ou seja, óxido de ferro, ou seja, ferro mais oxigênio. O aço carbono em contato com o ar sofre corrosão, com mudança na sua composição química. A resistência à corrosão é uma propriedade química. Entre as propriedades físicas, destacam-se as propriedades mecânicas, que se referem à forma como os materiais reagem aos esforços externos, apresentando a deformação ou a ruptura. Então, só para nós fixarmos a diferença entre propriedades físicas e químicas,
propriedades químicas são aquelas que alteram a constituição química do material. O exemplo que ele deu é a formação da ferrugem numa liga de ferro-carbono. Quando há a formação da ferrugem, nós deixamos de ter uma liga de ferro e carbono e passamos a ter uma nova substância. No caso, a ferrugem, que é o óxido de ferro, que é a combinação do ferro mais oxigênio. Já as propriedades físicas não alteram a constituição química dos materiais, apenas altera a sua forma, mediante a uma mudança na sua condição externa. Então, propriedades físicas, que também são chamadas de propriedades mecânicas, que se refere à forma como os materiais reagem aos esforços externos, apresentando deformação ou ruptura. Quando você solta o pedal da embreagem do carro, ele volta de origem graças à elasticidade da mola ligada ao sistema acionador do pedal. Imagine vocês o ano que vem, 2021, projetando o seu veículo, né, movido à gravidade, o seu G-Force, e você precisa projetar o sistema de frenagem, né? Aí você vai pensar num sistema, né, de pedal para acionar os freios do seu veículo, né? Então é importante você entender as propriedades mecânicas, as propriedades físicas dos materiais que serão selecionados para a fabricação do seu sistema de freios do seu veículo. A elasticidade é um exemplo de propriedade mecânica. Pode ser definida como a capacidade que o material tem de retornar à sua forma e dimensões originais quando cessa o esforço que o deformava. Então, nós temos ali a representação, né, de uma mola, que está no seu estado inicial. Colocamos sobre ela uma carga, que essa carga tem uma determinada massa, essa massa gera uma certa força, força-peso, e a mola se deforma, né? Então, aplicando-se um peso à mola, deforma-se. Quando nós tiramos este peso, a mola volta ao seu estado inicial. Então, essa é a capacidade, essa é uma propriedade chamada de elasticidade, tá? Que pode ser definida como a capacidade que o material tem de retornar à sua forma e dimensões originais quando cessa o esforço que o deformava. Daqui, essa ideia inicial, que alguns físicos começaram a fazer testes de alguns materiais, aqui nós estamos falando de mola, mas a ideia surgiu daqui, da parte da mola mesmo, da resiliência, né, que é uma das competências do século XXI, que alguns físicos observaram que tinha alguns materiais que, quando eram submetidos a impactos, após mesmo sendo submetido a impactos, eles se deformavam, mas depois eles voltavam ao seu estado inicial, semelhante a uma mola, né? E depois isso levou-se para o campo dos recursos humanos, que pessoas resilientes. O que são pessoas resilientes, né? Que mesmo diante de uma pancada da vida, né, no sentido, diante de um problema sério, aí alguns até acabam extrapolando, né, pessoa que mesmo com muitos problemas, né, na vida, não se deixa abater e não deixa que o seu desempenho no trabalho seja afetado, né? Então, só que tem a questão da humanidade também, né? A estampagem, né? A estampagem de uma chapa de aço para a fabricação de um capô de automóvel, por exemplo, só é possível em materiais que apresentam plasticidade suficiente. Plasticidade é a capacidade que o material tem de apresentar deformação
permanente, apreciável, sem se romper. Então, olha só essa máquina, né, de estampagem. Nós temos aqui um êmbolo, nós temos a peça, nós temos aqui as colunas, nós temos a placa da matriz, nós temos os cilindros da placa matriz, nós temos a base, nós temos o piso e nós temos a matriz. Então, essa peça ela levanta, a gente coloca aqui uma chapa, né, de aço, aí esse êmbolo ela vai fechar e vai deformar essa minha placa de aço, né, formando aqui o capuz de um veículo, né? Então, como essa liga metálica ela tem propriedade, tem uma certa plasticidade, ela vai adquirir esse formato e não vai retornar à sua condição inicial. Ela vai se transformar, a chapa ela vai aderir à estampagem a qual ela foi submetida. Uma viga de uma ponte rolante deve suportar esforços de flexão sem se romper. Para tanto, é necessário que ela apresente resistência mecânica suficiente. A resistência mecânica é a capacidade que o material tem de suportar esforços externos, tração, compressão e flexão, sem se romper. Então, aqui nós temos uma ponte rolante. Isso aqui você vê muito lá na Maxon, né, em Cruzeiro. Aqui em Guará, a AGC também, né? Ela tem que ter uma boa resistência mecânica, né? Para suportar as trações, compressões e flexões. Para determinar qualquer dessas propriedades, é necessário realizar um ensaio específico. Tipos de ensaios mecânicos, né? Existem vários critérios para classificar os ensaios mecânicos. A classificação que adotaremos neste módulo agrupa os ensaios em dois blocos: ensaios destrutivos e ensaios não destrutivos. Ensaios destrutivos são aqueles que deixam algum sinal na peça ou corpo de prova, submetido ao ensaio, mesmo que estes não fiquem inutilizados. Os ensaios destrutivos abordados nas próximas aulas, né, que nesse caso aqui nós não vamos conseguir nos aprofundar, seriam o de tração, compressão, cisalhamento, dobramento, flexão, embutimento, torção, dureza, fluência, fadiga e impacto. E ensaios não destrutivos são aqueles que, após sua realização, não deixam nenhuma marca ou sinal e, por consequência, nunca inutilizam a peça ou corpo de prova. Por essa razão, podem ser usados para detectar falhas em produtos acabados e semi-acabados. Os ensaios não destrutivos tratados nas aulas deste módulo são visual, líquido penetrante, partículas magnéticas, ultrassom e radiografia industrial. Vamos lá, nós já temos aqui um exercício bem simples, né? Vamos lá, complete as frases com a alternativa que as tornam corretas. A propriedade física, mudança na composição química do material. Vocês acham que a alternativa a propriedade física, acarreta mudança na composição química do material ou não acarreta mudança na composição química do material? Podem escrever aí no chat, pessoal. Letra B. Resistência mecânica é uma propriedade
física ou química? Letra C. Resistência à corrosão é uma propriedade química ou mecânica? O João Vitor está respondendo aqui a primeira pergunta. Propriedade física acarreta mudança na composição química do material. Alguém mais aí concorda com o João? Podem escrever aí no chat, galera. Todos concordam com o João? E a letra B, João? A resistência mecânica é uma propriedade física? O Tiago está falando, eu acho que não. Eu também concordo com você, Tiago. A propriedade física, lembra lá da chapa, lembra lá do copinho que se deforma, né? Apesar do copinho, por conta de estar submetido a uma água quente, ele se deformou, mas ele não teve alteração na constituição química do material. Então, a propriedade física não acarreta mudança na composição química do material. Ela altera apenas a parte visível, a parte física, mas nós vamos ter ainda, por exemplo, um copo plástico, ele é feito de polímero, né, que é derivado, principalmente os plásticos, a maior parte dos plásticos é derivado do petróleo, né? Então, nós temos lá o propileno e tudo mais. Muito bem, resistência mecânica é uma propriedade física, correto? E a letra C, resistência à corrosão, é uma propriedade química. Ok, muito bem. Muito bem. E a letra D, a forma como os materiais reagem aos esforços externos, chamamos de propriedade química ou mecânica? Maiara respondeu aí também. Muito obrigado, Maiara. Obrigado, Tiago. Obrigado, João, pela participação de vocês. Nós temos ali o Pedro. País. João Vitor. Depois Larissa Alon. Depois a Letícia Galdino. Tô notando aqui, tá, pessoal? Quem está participando da aula, tá? Vai ganhar estrelinha. Ó, João Vitor, Tiago e a Maiara. A Maiara escreveu, a D é mecânica. A forma como os materiais reagem aos esforços externos chamamos de propriedade mecânica. Joinha. Muito bem, Maiara, isso mesmo, mecânica. O Thiago, a D, deixou dúvida. Vamos lá, para vocês não esquecerem, beleza? Falou em esforços externos, vai ser sempre propriedade física ou propriedade mecânica. Falou de alteração na constituição química do material, vai ser transformações químicas. Beleza? Beleza, João, beleza. Ó, a questão número 2, pessoal. Marque com um X a resposta correta. Cessando o esforço, o material volta à sua forma original. Dizemos que essa propriedade mecânica se chama resistência mecânica
elasticidade, plasticidade. Exercício 2. Olha lá. Cessando o esforço, o material volta à sua formação original. Dizemos que essa propriedade mecânica se chama, muito bem, Thaís, elasticidade. Jaime Gabriel também aí, ó, também escreveu aí elasticidade. Muito bem, parabéns, isso mesmo. Ó, o Thiago também escreveu aí elasticidade, muito bem. Vamos agora para a pergunta número 3. Você estudou que os ensaios podem ser destrutivos e não destrutivos. Relacione corretamente os exemplos com os ensaios. Então, o número 1, eu vou colocar ensaios destrutivos, e número 2, eu vou colocar ensaio não destrutivos. Vamos lá. Ensaio por ultrassom. Ultrassom, pessoal, hoje em dia, muito bem, ensaio não destrutivo. Correto, Jaime Gabriel, isso mesmo. Ensaio visual, pessoal, ensaio visual. Também é não destrutivo. Muito bem, Thaís. Parabéns. Ensaio de tração. É um perfeito, João Gabriel. E vocês estão muito bons, vocês estão de parabéns. Letícia Galdino também contribuindo aí, número 1. Ensaio por lima, pessoal. Lembra a lima lá na oficina? Também é destrutivo, porque a gente altera, né? Muito bem. E o ensaio de dureza também é muito bem, galera. Tô gostando de ver. Vocês, ó, estão de parabéns. Continuem assim. Parabéns mesmo. Agora a gente vai continuar aí a temática sobre ensaios, tá? Você com certeza já andou de elevador. Já observou uma carga sendo elevado por um guindaste. Ou viu na sua empresa uma ponte rolante transportando grandes cargas para lá e para cá. Além das grandes cargas movimentadas nessas situações, um outro fato certamente chama a sua atenção. São os cabos de aço usados nesses equipamentos. Você faz ideia do esforço que esses cabos têm de aguentar ao deslocar estas cargas? Sabe como se chama esse esforço e como ele é calculado? Sabe que a determinação desse tipo de esforço, a especificação das dimensões de cabos estão entre os problemas mais frequentemente encontrados no campo da mecânica? Tanto o superdimensionamento como o subdimensionamento de produtos podem trazer consequências graves. O primeiro, porque gera desperdício de material, maior consumo de energia e baixo desempenho. O segundo, porque o produto vai falhar e, além do prejuízo, pode causar sérios acidentes, com danos irreparáveis. Essas considerações servem para ilustrar o quanto é importante conhecer a resistência dos materiais, que podem ser avaliada pela realização de ensaios mecânicos. O ensaio mecânico mais importante para a determinação da resistência dos materiais é o ensaio de tração. Se você está interessado em aprofundar seus conhecimentos sobre esses assuntos, está no caminho certo. Nesta aula, você terá a oportunidade de conhecer as unidades de medidas usadas nos ensaios mecânicos de tração. Ficará sabendo o que se entende por tensão e deformação e aprenderá a fórmula para calcular a tensão a que estão submetidos os materiais durante o uso. Fique com a gente. Para que servem os ensaios de tração? Como você já sabe, as propriedades mecânicas constituem uma das características mais importantes dos metais em suas
várias aplicações na engenharia, visto que o projeto e a fabricação de produtos se baseiam principalmente no comportamento dessas propriedades. A determinação das propriedades mecânicas dos materiais é obtida por meio de ensaios mecânicos, realizados no próprio produto, ou em corpos de provas de dimensões e formas especificadas, segundo procedimentos padronizados por normas brasileiras e estrangeiras. Fique por dentro. O corpo de prova é preferencialmente utilizado quando o resultado do ensaio precisa ser comparado com especificações de normas internacionais. O ensaio de tração consiste em submeter o material a um esforço que tende a alongá-lo até a ruptura, ou os esforços ou cargas são medidos na própria máquina de ensaio. No ensaio de tração, o corpo é deformado por alongamento até o momento que se rompe. Os ensaios de tração permitem conhecer como os materiais reagem aos esforços de tração, quais os limites de tração que suportam e a partir de que momento se rompem. Antes da ruptura, nós temos a deformação. Imagine um corpo preso numa das extremidades, submetido a uma força como a ilustração ao lado. Quando esta força é aplicada na direção longitudinal, observe aqui a setinha da força, tá? Então ela está sendo aplicada na direção do eixo longitudinal. Dizemos que se trata de uma força axial. Ao mesmo tempo, a força axial é perpendicular à secção transversal do corpo. Ou seja, nós temos aqui o corpo, nós temos essa força que essa peça está sendo submetida, e a força ela está na direção, no eixo longitudinal, e como ela está no eixo longitudinal, chama-se essa força axial, e ela é perpendicular à área, tá? Nós temos aqui a área dessa peça. Observe também a ilustração anterior, repare que a força axial está dirigida para fora do corpo, sobre o qual foi aplicada. Quando a força axial está dirigida para fora do corpo, trata-se de uma força axial de tração. Quando for ao contrário, pessoal, ela for para dentro do corpo, aí vai ser força axial de compressão, ok? A aplicação de uma força axial de tração no corpo preso produz uma deformação no corpo, isto é, um aumento no seu comprimento com a diminuição da área da secção transversal. Este aumento de comprimento recebe o nome de alongamento. Veja o efeito do alongamento no corpo submetido ao ensaio de tração. Então, olha só, nós temos aqui um corpo de prova de ensaio de tração, tá? Essa parte aqui, ela é conectada no aparelho, né, de ensaio de tração. A distância entre esses dois traços aqui é chamado de L0, que é o comprimento inicial. Aí liga-se ao aparelho, o material vai ser submetido a um esforço, de maneira que ele vai começar a sofrer um alongamento. Observe que o comprimento final, observe que esses dois traços aqui, ó, eles começam a aumentar o distanciamento entre eles, tá? Então nós temos que o corpo de prova depois do ensaio de tração. Na norma brasileira, o alongamento é representado pela letra A e é calculado subtraindo-se o comprimento inicial do comprimento final, dividindo seu resultado pelo comprimento inicial. Em linguagem matemática, esta afirmação pode ser expressa da seguinte igualdade: alongamento é igual ao comprimento final menos o comprimento inicial dividido pelo comprimento inicial.
sendo que L0 é o comprimento inicial antes do ensaio e LF representa o comprimento final após o ensaio. Suponha que você quer saber qual alongamento sofrido por um corpo de prova, um corpo de 12 milímetros, que submetido a uma força axial de tração, ficou com 13,2 milímetros de comprimento. Aplicando a fórmula anterior, você fica sabendo que variação do comprimento, né, 13,2 menos 12, dividido por 12. Vai dar 1,2 dividido por 12, que vai dar 0,1 milímetros por milímetros, tá? A unidade milímetros por milímetros indica que ocorreu uma deformação de 0,1 milímetros por 1 milímetro de dimensão do material. Pode-se também indicar a deformação de maneira percentual. Para obter a deformação expressa em porcentagem, basta multiplicar o resultado anterior por 100. No exemplo, 0,1 milímetros por milímetro multiplicado por 100 é igual a 10%. E agora, que tal você tentar verificando o entendimento? Escreva na forma percentual o valor da deformação correspondente a 0,2 centímetros por centímetros. Ou seja, para uma barra de 1 centímetro, vai haver uma deformação de 0,2 centímetros. Alguém gostaria aí de responder no chat qual seria este valor em termos percentuais? Alguém gostaria de arriscar? Hein, pessoal? Quanto que dá ali, pessoal? 0,2 multiplicado por 100. 0,2 multiplicado por 100. Faz aí na calculadora para a gente ver quanto que vai dar. Escreve aí no chat. %. Muito bem, galera. Isso mesmo. Muito bem. Muito bem mesmo. Parabéns. Parabéns, isso mesmo. Vou colocar aqui mais uma estrelinha aqui para Thaís. Thaís. Opa. Thaís. E o João Vitor. Muito bem. A resposta correta é 20%. Você deve ter chegado a este valor multiplicando 0,2 por 100. Há dois tipos de deformação que se sucedem quando o material é submetido a uma força de tração: a elástica e a plástica. Deformação elástica não é permanente. Uma vez cessados os esforços, o material volta à sua formação original. Então, observe a imagem. Nós temos aqui o corpo, ele é submetido a um esforço, né? Ele acaba sofrendo um alongamento, mas cessada essa força, o material volta à sua posição original. Já a deformação plástica é permanente. Uma vez cessados os esforços, o material recupera a deformação elástica, mas fica com uma deformação residual plástica, não voltando mais à sua forma original. Observe a imagem. Nós temos aqui um comprimento inicial. Este corpo é submetido a um esforço, tá? Após cessado esse esforço,
observe que ele não volta mais à sua posição original. Ou seja, ele sofreu uma deformação permanente. Se é permanente, essa deformação é plástica. Tensão de tração. O que é e como é medida? A força de tração atua sobre a área da secção transversal do material. Tem-se uma relação entre essa força aplicada e a área do material que está sendo exigida, denominada tensão. Neste módulo, a tensão será representada pela letra T. Tensão é a relação entre uma força e uma unidade de área. Área aqui representado pela letra S, de superfície, diferente do A que nós utilizamos para alongamento. Então, o módulo da tensão é força dividido por unidade de área. Olha uma dica. Para efeito de cálculo da tensão suportada por um material, considera-se como área útil da secção deste material a soma das áreas de suas partes maciças. Por exemplo, um cabo metálico para elevação de pesos, cuja área da secção é de 132,73 milímetros quadrados, composto por 42 espiras de 1,2 milímetros quadrados, tem uma área útil de 50,4 milímetros quadrados. Então, observe aqui, nós temos um cabo de aço, tá? Um cabo metálico. Apesar da área da secção transversal, tudo isso daqui, ser 132,73 milímetros quadrados, para a gente calcular a área útil, ele pegou como composto é formado por 42 espiras de 1,2 milímetros quadrados, ele multiplicou 42 vezes 1,2 vai dar 50,4 milímetros, porque é nas espiras que o esforço, a carga, vai ser, está submetida, tá? Então, a área útil, que é a área que efetivamente está fazendo o esforço, né, de aguentar a determinada carga, é de 50,4 milímetros quadrados. A unidade de medida de força adotada pelo Sistema Internacional de Unidades é o Newton. Fique por dentro, a unidade quilograma-força ainda é usada no Brasil, porque a maioria das máquinas disponíveis possui escalas nessa unidade. Porém, após a realização dos ensaios, os valores de força devem ser convertidos para Newton. A unidade de medida de área é o metro quadrado. No caso da medida da tensão, é mais frequentemente usado seu submúltiplo, o milímetro quadrado. Assim, a tensão é expressa matematicamente como tensão igual a Newton dividido por milímetro quadrado. Fique por dentro. Durante muito tempo, a tensão foi medida em quilograma-força por milímetro quadrado, ou em psi, que é pound square inch, que quer dizer libra por polegada quadrado. Tanto é que isso aqui também indica pressão, né? Nos postos de combustível, quando vocês vão estar calibrando seus pneus, nos manuais dos veículos, o sistema de calibragem dos pneus ainda é dado em libras por polegada ao quadrado. Aí, quando você vai no posto, as pessoas, para não falar libras por polegada ao quadrado, fala apenas quantas libras você vai colocar no seu pneu. No caso do meu veículo, geralmente eu coloco 32 libras por polegada ao quadrado. Com a adoção do sistema
Sistema Internacional de Unidades pelo Brasil. Em 1978, essas unidades foram substituídas pelo Pascal. O múltiplo dessa unidade é o megapascal, vem sendo utilizado por número crescente de países, inclusive o Brasil. Veja no quadro de conversões a seguir a correspondência entre essas unidades de medidas. Então, o Newton é igual a 0,112 kgf. 1 kgf equivale a 0,454 libra, que é igual a 9,807 newtons. 1 megapascal equivale a 1 newton por milímetro quadrado, que é igual a 0,102 kgf por milímetro quadrado. 1 kgf por milímetro quadrado é igual a 1422,27 psi, ou libra por polegada ao quadrado, que é igual a 9,807 megapascal, que é igual a 9,807 newton por milímetro quadrado. Que tal parar e aplicar o que foi visto? Então, resolva o exercício a seguir. Verificando o entendimento, sabendo que a tensão sofrida por um corpo é de 20 newtons por milímetro quadrado, como você expressa essa medida em megapascal? Para dar a sua resposta, consulte o quadro de conversões, se achar necessário. Se você interpretou corretamente o quadro de conversões, sua resposta deve ter sido 20 megapascal. Efetivamente, né, pessoal? A gente viu ali, ó, que 1 megapascal equivale a 1 newton por milímetro quadrado. Então, 20 newton por milímetro quadrado é a mesma coisa que 20 megapascal. Para matar a curiosidade, veja a conversão desta mesma medida para quilograma-força por milímetro quadrado. Se 1 megapascal equivale a 0,102 kg-força por milímetro quadrado, basta multiplicar 0,102 por 20, que vai dar 2,04 kg-força por milímetro quadrado. E para psi, polegada dividido por libras por polegada ao quadrado. Eu sei que 1 kg-força por milímetros quadrados é igual a 1422,27 psi, ou libra-força por polegada ao quadrado, que é igual a 2,04 kg-força por milímetro quadrado, que é o que nós temos, que corresponde a 20 megapascal. Se eu multiplicar por 1422,27, resultará em 2.901,4308 psi. Calculando a tensão. Um amigo que está montando uma oficina de manutenção mecânica pediu sua ajuda para calcular a tensão que deve ser suportada por um tirante de aço de 4 milímetros quadrados de secção, sabendo que o material estará exposto a uma força de 40 newtons. Simples, não é mesmo? Sabendo qual a força aplicada, força igual a 40 newtons, e qual é a área da secção do tirante? 4 milímetros quadrados. Basta aplicar a fórmula. Tensão igual a força dividido pela área. 40 newtons dividido por 4 milímetros quadrados, que resultará em 10 newtons por milímetros quadrados. Portanto, a tensão que o cabo deverá suportar é de 10 newtons por milímetro quadrado. Mas se seu amigo quiser saber a resposta em megapascal, o resultado será 10 megapascal. Muito bem, por hora, se todos os assuntos apresentados ficaram claros, já está mais que bom. Antes de passar para o estudo da próxima aula, resolva os exercícios a seguir para ter certeza de que tudo foi visto nessa aula, não apresenta mais mistérios para você. Olha só,
Exercício 1. Assinale com um X a resposta que completa ou completam a frase corretamente. O ensaio de tração tem por finalidade determinar, letra A, o limite de resistência à tração, a impressão causada por um penetrador, o diâmetro do material ensaiado, o alongamento do corpo ensaiado. O que vocês acham, pessoal? O ensaio de tração tem por finalidade determinar o limite de resistência à tração, a impressão causada por um penetrador, o diâmetro do material ensaiado, o alongamento do corpo ensaiado. João, olha lá, o Pedro Neri falou letra A, o Jaime Gabriel também a letra A, o João Vitor Ribeiro A, Thaís Cristina A, Pedro Neri, eu acho que é A. Muito bem, vocês estão muito bons, gente. Parabéns, é o limite de resistência à tração. Vocês estão muito bons, parabéns mesmo. Vocês, ó, tá um Pedro Neri, uma estrelinha, o Jaime Gabriel, o João Vitor, a Thaís e o Pedro Neri. Isso aí, galera. Muito bem. Vamos agora para a pergunta número 2. Quando se realiza ensaio de tração, podem ocorrer duas deformações. Assinale com um X quais são elas, na sequência em que os fenômenos ocorrem. Letra A, plástica e elástica. Letra B, plástica e normal. Letra C, plástica e irregular. Ou letra D, elástica e plástica. Coloque aí a resposta. A Letícia Galdino falou que é letra D. O Jaime Gabriel também falou que é a letra D. E o Tiago também falou que é a letra... Vocês estão fera, ó, parabéns! A Maiara também, ó, falou que é letra D. A Thaís falou que é a D. Vocês estão muito fera, ó, parabéns mesmo. Ó, mais uma estrelinha aí, ó. Maiara, Thaís. Eu achei que era B, o João Vitor, né? Plástica e normal. Não é, João Vitor, é a letra D de dado, D de Deus, elástica e plástica. Aquele... Ok? Então, Maiara, Thaís, Tiago, Jaime, Letícia Galdino. Muito bem, vocês estão muito bom. Questão 3. Calcule a deformação sofrida por um corpo de 15 centímetros que após um ensaio de tração passou a apresentar 16 centímetros de comprimento. Expresse a resposta de forma percentual. Vamos lá? Essa aí vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas não é difícil não. Lembra lá do alongamento? Variação do comprimento dividido pelo comprimento inicial. Vou dar um tempinho aí para vocês fazerem o exercício 3. Alguma sugestão de resposta do exercício 3, pessoal? Podem escrever aí no chat.
Seria 10%? Quase! A resposta correta seria 6. Você teria que fazer aqui, ó, pessoal, vou fazer aqui no chat, tá? Você pegaria 16 menos 15, tá? Vou colocar até entre parênteses aqui, ó. Dividia por 15. Aí vai ficar 1 dividido por 15, que é a mesma coisa que 0,06666, tá? Aí eu posso arredondar por 0,067. Tem que dividir por 15 para quando você calcular o alongamento, você quer saber, ficaria, quando eu divido 1 por 15, vai dar 0,065 centímetros por 1 centímetro. Ou seja, para cada 1 centímetro da minha barra vai se alongar 0,067 centímetros. Que em termos percentuais, pegando esse valor e multiplicando por 100, vai dar aproximadamente 6,7%. Tá? Para calcular o alongamento, lembre-se lá do slide anterior, você pegava a variação do comprimento final menos o inicial, dividia pelo comprimento inicial. Ok? Pode perguntar isso mesmo. A Letícia, muito bem aí, ó, 6,66%. Ah, o Thiago falou não dividir por 15. Entendi, Thiago. Entendi. Não, é tranquilo, tá certo. Nós estamos aqui para aprender mesmo. Olha o exercício 4, galera. O exercício 4, sabendo que a tensão de um corpo é igual a 12 newtons por milímetro quadrado, a quanto corresponde essa tensão em quilograma força por milímetro quadrado. Muito bem. Olha só, vamos ir lá na tabela, né? Olha lá, 1 newton por milímetros quadrados, olha lá, equivale a 0,102 quilograma-força por milímetro quadrado. Tá? Então, você vai pegar o 12 e vai multiplicar por 0,102. Pega a calculadora aí, né, e multiplica 12 vezes 0,102. Muito bem, Thaís. Isso, Thaís, João Vitor, parabéns. Parabéns. Com calculadora eu consigo, meu cérebro não funciona mais com cálculo de cabeça. Não, mas essas continhas realmente dão um pouco mais de trabalho. Mas o importante é saber usar a calculadora de maneira correta. Uma estratégia para fazer isso aí, ó, 12 vezes 0,102, você podia fazer assim, ó, 10 mais 2 multiplicado por 0,102. Se você multiplicar 10 por 0,102, ficaria 1,02 mais 2 multiplicado por 0,102 ficaria 0,204. Aí você somava 1,02 mais 0,204, ficaria 1,224.
que eu estou querendo dizer? Imagina isso aqui, ó, galera. Estou escrevendo aí no chat, ó. Ficaria 10 mais 2, porque 12 é a mesma coisa que 10 mais 2, vezes 0,102, tá? Aí, 10 multiplicado por 0,102 ficaria 1,02 mais 0,204, que vai ser igual a 1,224. Beleza? É uma estratégia para você utilizar quando você fazer um concurso, né, um processo seletivo, e às vezes não pode usar calculadora, um recurso que você tem. Depois, exercício 5. O exercício 5. Qual a tensão em megapascal sofrida por um corpo com 35 milímetros quadrados que está sob o efeito de uma força de 200 kgfm? Primeiro, então, para calcular a tensão, pessoal, é a força sobre a área. A força ali, 200 kgfm. A área, 35 milímetros quadrados, tá? Você pode dividir por 5 no numerador e no denominador. 200 dividido por 5 vai dar 40. 35 dividido por 5 vai dar 7. Aí 7 não vai dar inteiro, né? Aí pega lá a calculadora para fazer a conta. 40 dividido por 7 vai dar 5,714. 5,714 kgfm por milímetro quadrado. Só que ele quer a resposta em megapascal. A gente viu que 1 megapascal é igual a 1 newton por milímetro quadrado. E a gente sabe que 1 newton por milímetro quadrado é igual a 0,102 kgfm por milímetro quadrado, né? Então, se eu tenho 5,714, eu vou pegar 5,714 e dividir por 0,102. Faz aí na calculadora. Pega aí 5,714 divide por 0,102. Vai dar 56,02 newton por milímetro quadrado, que corresponde a 56,02 megapascal. Muito bem, Maiara! 56 megapascal. Parabéns. Tá? Parabéns. Isso mesmo. É isso mesmo, pessoal. Ok? Então, de parabéns. Isso aí. Muito bem. 56,1. Parabéns. Ensaio de tração, propriedades mecânicas avaliadas. Tá? Vamos lá. Muito bem, olha lá. Nos tempos em que moleque era moleque, brincava com estilingue. Qualquer um sabia, na prática, como escolher o material para fazer a tiradeira. Mas se você não for daquela época, arranje um elástico desses comuns e siga os procedimentos sugeridos a seguir. Segure o elástico com as duas mãos, uma em cada ponta, como mostra a ilustração.
Depois, mantendo um dos lados fixos, vá aplicando vagarosamente uma força de tração do lado oposto. Pare de aplicar a força por um instante. Observe como o elástico tende a retornar à sua forma original. Quando a força é aliviada, volte a tracionar um dos lados. Veja que ao mesmo tempo em que o elástico vai se alongando, sua secção se estreita. Agora não tem mais jeito. Mesmo que você pare de tracionar, o elástico não volta mais à forma original. Continue tracionando mais um pouco. Epa, o elástico se rompeu. Você está com dois pedaços, um em cada mão. Juntando os dois pedaços, você notará que eles estão maiores que o pedaço original. Isso que você acabou de fazer pode ser considerado uma forma rudimentar de ensaio de tração. Quando o ensaio de tração é realizado no laboratório com equipamento adequado, ele permite registrar informações importantes para o cálculo de resistência dos materiais a esforços de tração e, consequentemente, para projetos e cálculos de estruturas. Algumas informações são registradas durante a realização do ensaio e outras são submetidas pela análise das características do corpo de prova após o ensaio. Os dados relativos às forças aplicadas e deformações sofridas pelo corpo de prova até a ruptura permite tracionar o gráfico conhecido como diagrama tensão-deformação. Nesta aula, você aprenderá a interpretar o diagrama tensão-deformação e ficará sabendo quais as propriedades determinadas no ensaio de tração: limite elástico ou de proporcionalidade, limite de escoamento, limite de resistência, limite de ruptura e estricção. Esqueça o estilingue, joga fora seu elástico, se é que já não fez, e estique o olho nessa aula. Você vai ficar sabendo muita coisa interessante. Diagrama tensão-deformação. Quando o corpo de prova é submetido ao ensaio de tração, a máquina de ensaio fornece um gráfico que mostra as relações entre a força aplicada e as deformações ocorridas durante o ensaio. Mas o que nos interessa para a determinação das propriedades do material ensaiado é a relação entre tensão e deformação. Este gráfico é conhecido por diagrama tensão-deformação. Os valores de deformação, representados pela letra grega minúscula epsilon, são indicados no eixo das abscissas, e os valores de tensão são indicados no eixo das ordenadas. A curva resultante apresenta certas características que são comuns a diversos tipos de materiais usados na área da mecânica. Então, nós temos aqui o gráfico tensão-deformação. O eixo vertical é a tensão, o eixo horizontal é a deformação. Analisando o gráfico tensão-deformação passo a passo, você vai ficar conhecendo cada uma das propriedades que ele permite determinar. A primeira delas é o limite elástico. Limite elástico. O diagrama a seguir, note que foi marcado um ponto A no final da parte reta do gráfico. Este ponto representa o limite elástico. O limite elástico recebe este nome porque se o ensaio for interrompido antes deste ponto e a força de tração for retirada, o corpo volta à sua forma original, como faz um elástico. Então, pessoal, toda essa região aqui, ó, onde forma aqui um triângulo, é chamado de fase elástica, tá? Então, aqui e a área sobre essa curva vai dar a energia da tenacidade do material, né? A resiliência do material, porque quando cessado a aplicação da tensão, ele volta ao seu comprimento original. Nesta fase elástica, os metais obedecem à lei de Hooke. Suas deformações são diretamente proporcionais às tensões aplicadas. Exemplificando, se aplicarmos uma tensão de 10 newtons por milímetro quadrado e o corpo de prova se alongar 0,1%, ao aplicarmos uma força de 100 newtons por milímetro quadrado, o corpo de prova se alongará 1%, ok?
Dica: em 1678, Sir Robert Hooke descobriu que uma mola tem sempre a deformação epsilon proporcional à tensão T, desenvolvendo assim a constante da mola K. A lei de Hooke, então, para determinar a constante elástica da mola, nós dividimos a tensão pela deformação. Módulo de elasticidade. Na fase elástica, se dividirmos a tensão pela deformação, em qualquer ponto, obteremos sempre um valor constante. Este valor constante é chamado de módulo de elasticidade. A expressão matemática dessa relação, tensão por deformação, onde é a constante, que representa o módulo de elasticidade. O módulo de elasticidade é a medida da rigidez do material. Quanto maior for o módulo, menor será a deformação elástica resultante da aplicação de uma tensão e mais rígido será o material. Essa propriedade é muito importante na seleção de materiais para a fabricação de molas. Limite de proporcionalidade. Porém, a lei de Hooke só vale até um determinado valor de tensão, denominado limite de proporcionalidade, que é o ponto representado no gráfico a seguir por A'. A partir do final, a deformação deixa de ser proporcional à carga aplicada. Na prática, considera-se que o limite de proporcionalidade e o limite de elasticidade são coincidentes. Então, até o ponto A', nós temos o limite de proporcionalidade, que coincide com o limite de elasticidade. Escoamento. Determinada a fase elástica, tem o início a fase plástica, na qual ocorre uma deformação permanente no material, mesmo que se retire a força de tração. No início da fase plástica, ocorre um fenômeno chamado de escoamento. O escoamento caracteriza-se por uma deformação permanente do material, sem que haja aumento de carga, mas com aumento da velocidade de deformação. Durante o escoamento, a carga oscila entre valores muito próximos uns dos outros. Limite de resistência. Olha aqui o ponto B. Após o escoamento, ocorre o encruamento, que é o endurecimento causado pela quebra dos grãos que compõem o material quando deformados a frio. O material resiste cada vez mais à atração externa, exigindo uma tensão cada vez maior para se deformar. Nessa fase, a tensão recomeça a subir até atingir um valor máximo num ponto chamado de limite de resistência, representado aqui com a letra B. Para calcular o valor limite de resistência, representado pelas letras LR, basta aplicar a fórmula força máxima dividido pela a área correspondente a essa força máxima. Limite de ruptura. Olha aqui o ponto C. Continuando a tração, chega-se à ruptura do material, que ocorre no ponto chamado limite de ruptura, letra C. Note que a tensão no limite de ruptura é menor que no limite de resistência, devido à diminuição da área que ocorre no corpo de prova depois que se atinge a carga máxima. Agora você já tem condições de analisar todos esses elementos representados num diagrama de tensão-deformação, como na figura a seguir. Então, observe que o diagrama tensão-deformação, o item A representa o limite elástico, o A', o limite de proporcionalidade, o B, o limite de resistência, e o C, o limite de ruptura. Nós temos aqui a fase elástica, tá? Representado aqui nesse triângulo, e depois nós temos a fase plástica, que vai do ponto aqui, o limite elástico, até o limite de ruptura. Stricção é a redução percentual da área da secção transversal do corpo de prova na região onde vai se localizar a ruptura. A stricção determina a ductilidade do material. Quanto maior for a porcentagem de stricção,
mais dúctil será o material. Por hora é suficiente. Que tal descansar um pouco para assentar as ideias e depois retornar ao estudo resolvendo os exercícios propostos a seguir? Se tiver alguma dificuldade, faça uma revisão dos assuntos tratados nessa aula antes de prosseguir. Muito bem. Olha só o gráfico. Analise o diagrama de tensão e deformação de um corpo de prova de aço e indique, letra A, o ponto que representa o limite de elasticidade. Se a gente for lembrar aqui, ó, o limite de elasticidade vai estar nesse ponto aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Então, o limite de elasticidade vai ser aqui, ó. E o ponto B, que representa o limite de resistência, tá, vai estar aqui, tá? Então, tem um limite de elasticidade, que vai estar nesse ponto, e o limite de resistência, que vai estar aqui nesse ponto. Depois, compare as regiões das fraturas dos corpos de prova A e B apresentados a seguir e depois responda qual dos corpos representa o material dúctil. Para você guardar, né, o que seria um material dúctil, lembre-se dos fios, né? É a capacidade do material de ser transformado em fio, né? Ele tem uma certa elasticidade. Então, se a gente for analisar aqui a região de fratura, a gente percebe que o A é um material dúctil e o B é um material frágil. Lembra lá do material cerâmico? Vamos lembrar lá da xícara de cerâmica, quando a alça ela se solta, né? Você lembra ali da região de fratura, né? Então a gente vê que quando forma esse ocorre que a estricção, né? A diminuição da área e o alongamento do material, nós temos o material dúctil. Quando há apenas essa quebra, nessa ruptura, né, nós temos um material frágil. Questão 3. Analise o diagrama tensão e deformação abaixo, na qual a letra que representa a região de escoamento. Região de escoamento. A questão 3, pessoal. Qual é a região de escoamento? É a letra a letra B, a letra C ou a letra D? Agora é com vocês. Pode escrever aí no chat, galera. A D. A D seria a de ruptura, João. Aliás, seria o limite de ruptura.
Letra B. Isso mesmo, Tiago. Mandou bem. Exatamente, pessoal. É a região ali em que passa da região elástica para a plástica. Tiago acertou. Isso mesmo, Tiago. Seria a letra B. Mandou bem. Depois, exercício 4. A forma limite de resistência é igual à força máxima dividido pela a área, né, SO. Permite calcular, letra A, o limite de escoamento, a estricção, o limite de resistência ou o limite de ruptura. E a questão 4, galera, qual que é a resposta correta? A, a B, a C ou a letra D? Tiago, letra B, a Letícia Galdino falou que é letra C, a Maiara, letra D, Jaime Gabriel, letra D também, a Letícia Galdino, letra C. Muito bem, Letícia Galdino! Letra C, limite de resistência, tá? Limite de resistência, né? Tanto é que LR, né, a abreviação, né, do limite de resistência. Mas tô gostando de ver a participação de vocês aí, galera. Isso aí. Olha o exercício 5, então. Dos materiais A e B foram submetidos ao ensaio de tração e apresentaram as seguintes curvas de tensão e deformação. Qual dos materiais apresenta maior deformação permanente? Observe o gráfico. É o A ou é o B, galera? Escreve aí no chat. Qual dos materiais apresenta maior deformação permanente? João Vitor, o B. Mandou bem, João. Caramba, vocês são muito bons, cara. Acho que a melhor turma de design que eu já peguei, meu. Responde as coisas. Ó, parabéns, viu, cara? Parabéns mesmo. Mandou bem, João. Acertou já de primeira. Ensaio de tração e procedimentos normalizados, tá? Hoje em dia é comum encontrar uma grande variedade de artigos importados em qualquer supermercado, até mesmo em pequenas lojas de bairro. São produtos eletrônicos japoneses, panelas antiaderentes francesas, utilidades domésticas com inconfundível designer italiano e uma infinidade de quinquilharias fabricadas pelos chineses. Isso sem contar os veículos americanos, coreanos, russos, etc. E de uma hora para outra invadiram nossas ruas e estradas. Por outro lado, os setores exportadores brasileiros também vêm conquistando espaço no comércio internacional. A crescente internacionalização do comércio de produtos põe em destaque a importância da normalização dos ensaios de materiais. Qualquer que seja a procedência do produto, os testes pelos quais ele passou em seu país de origem devem poder ser repetidos nas mesmas condições em qualquer lugar do mundo. É por isso que essa aula será dedicada ao estudo da normalização direcionada para o ensaio de tração. Você ficará sabendo quais são as principais entidades internacionais e nacionais que produzem e divulgam as normas técnicas mais utilizadas pelos laboratórios de ensaios. Saberá também o que dizem algumas normas que fornecem especificações sobre corpos de prova. Confiabilidade dos ensaios. Os ensaios não indicam propriedades de uma maneira absoluta, porque não reproduzem totalmente
os esforços a que uma peça é submetida em serviço. Quando realizados no próprio produto, os ensaios têm maior significado, pois procuram simular as condições de funcionamento do mesmo, mas na prática isso nem sempre é realizável. Além disso, os resultados assim obtidos teriam apenas uma importância particular para aquele produto. Para determinarmos as propriedades dos materiais, independentemente das estruturas em que serão utilizados, é necessário recorrer à confecção de corpos de prova. Os resultados obtidos dependem do formato do corpo de prova e do método de ensaio adotado. Por exemplo, no ensaio de tração de um corpo de prova de aço, o alongamento é uma medida de sua ductilidade. Este valor é afetado pelo comprimento do corpo de prova, pelo seu formato, pela velocidade de aplicação da carga e pelas imprecisões do método de análise dos resultados de ensaio. Portanto, os resultados dos ensaios, quando não são suficientemente representativos dos comportamentos em serviço, exigem, na fase de projeto das estruturas, a introdução de um fator multiplicativo chamado coeficiente de segurança, o qual leva em consideração as incertezas, não só provenientes da determinação das propriedades dos materiais, mas também da precisão das hipóteses teóricas referentes à existência e ao cálculo das tensões em toda a estrutura. Normas técnicas voltadas para ensaios de tração. Quando se trata de realizar ensaios mecânicos, as normas mais utilizadas são as referentes à especificação de materiais e ao método de ensaio. O método descreve o correto procedimento para se efetuar um determinado ensaio mecânico. Desse modo, seguindo-se sempre o mesmo método, os resultados obtidos para o mesmo material são semelhantes e reprodutíveis onde quer que o ensaio seja executado. As normas técnicas mais utilizadas pelos laboratórios de ensaios provêm das seguintes instituições: a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ASTM, que é a American Society for Testing Material, o DINC, do Instituto de Normas da Alemanha, a FNOR, Associação Francesa de Normalização, a BSI, que é o Instituto de Padrões Britânico, a ASME, que é a Sociedade Americana de Engenharia Mecânica, a ISO, né, nós temos aí o sistema ISO 9000, que é a Organização Internacional de Padronização, a JIS, que é a Padronização Industrial Japonesa, a SAE, que são a Sociedade dos Engenheiros Automotivos, e a COPANT, que é a Comissão Pan-Americana de Normas Técnicas. Além dessas, são também utilizadas normas particulares de indústrias ou companhias governamentais. Equipamento de ensaio de tração. O ensaio de tração geralmente é realizado na máquina universal, que tem este nome porque se presta à realização de diversos tipos de ensaios. Análise cuidadosamente a ilustração a seguir, que mostra os componentes básicos de uma máquina universal de ensaio. Então, nós temos o cabeçote móvel, nós temos as garras de fixação do corpo de prova, nós temos a base fixa, nós temos unidades de controle e o registrador dos gráficos. Fica-se o corpo de prova na máquina por suas extremidades, uma posição que permite ao equipamento aplicar-lhe uma força axial para fora, de modo a aumentar seu comprimento. A máquina de tração é hidráulica, movida pela pressão de óleo e está ligada a um dinamômetro, que mede a força aplicada ao corpo de prova. A máquina de ensaio possui um registrador gráfico que vai traçando o diagrama de força e deformação em papel milimetrado, à medida em que o ensaio é realizado. Dinamômetro é um equipamento utilizado para medir forças. Corpo de prova. O ensaio de tração é feito em corpos de prova com características específicas de acordo com as normas técnicas. Suas dimensões devem ser adequadas à capacidade da máquina de ensaio. Normalmente utilizam-se corpos de prova de secção circular ou de secção retangular, dependendo da forma e tamanho do produto acabado do qual foram retirados
como mostra as ilustrações a seguir. Então, nós temos o comprimento inicial, que é a parte útil, a cabeça, a zona de concordância, o raio de concordância, e a parte útil do corpo de prova, identificado no desenho anterior, por L0, é a região onde são feitas as medidas das propriedades mecânicas do material. As cabeças, né, são as regiões extremas que servem para fixar o corpo de prova à máquina de modo que a força de tração atuante seja axial, deve ter secção maior do que a parte útil para que a ruptura do corpo de prova não ocorra nelas, e suas dimensões e formas dependem do tipo de fixação da máquina. Os tipos de fixação mais comuns são cunha, rosca e flange. Entre as cabeças e a parte útil há um raio de concordância para evitar a ruptura ocorra fora da parte útil do corpo de prova. A segunda bem tem o comprimento da parte útil dos corpos de prova, utilizado nos ensaios de tração, deve corresponder a 5 vezes o diâmetro da secção da parte útil. Por acordo internacional, sempre que possível, um corpo de prova deve ter 10 milímetros de diâmetro e 50 milímetros de comprimento inicial. Não sendo possível a retirada de um corpo de prova desse tipo, deve-se adotar um corpo com dimensões proporcionais a essa. Corpos de prova com secção retangular são geralmente retirados de placas, chapas ou lâminas. Suas dimensões e tolerâncias de usinagem são normalizados pela ISO R377, enquanto não existir norma brasileira correspondente. A norma brasileira NBR 6152, de dezembro de 1980, somente indica que os corpos de prova devem apresentar bom acabamento de superfície e ausência de trincas. Dica: para obter informações mais detalhadas sobre corpos de prova, consulte a norma técnica específica. Em materiais soldados podem ser retirados corpos de prova com a solda no meio ou no sentido longitudinal da solda, como você pode observar nas figuras a seguir. Então, nós temos aqui corpo de prova e aqui a solda. Ou aqui, solda e o corpo de prova. Os ensaios dos corpos de prova soldados normalmente determinam apenas o limite de resistência à tração. Isso porque, ao efetuar o ensaio de tração de um corpo de prova com solda, tensiona-se simultaneamente os dois materiais de propriedades diferentes, metal de base e metal de solda. Os valores obtidos no ensaio não representam as propriedades nem de um nem do outro material, pois umas são afetadas pelas outras. O limite de resistência à tração também é afetado por esta interação, mas é determinado, mesmo assim, para finalidades práticas. E depois nós temos aqui a preparação do corpo de prova para o ensaio de tração. O primeiro procedimento consiste em identificar o material do corpo de prova. Corpos de prova podem ser obtidos a partir da matéria-prima ou de partes específicas do produto acabado. Aqui é a representação de um corpo de prova com 50 milímetros de comprimento e 5 centímetros de diâmetro. Nós temos aqui 10 divisões, cada divisão tem 5 milímetros. E aqui uns exercícios para depois vocês fazerem. Depois nós temos que o ensaio de tração e análise dos resultados, tá? Como calcular o alongamento, tá? Agora já são 20 horas e 58 minutos. E eu vou encerrar a minha fala por aqui. Eu vou disponibilizar esse material no AVA, tá? Vou colocar no AVA lá. E já vou disponibilizar a atividade online para vocês realizarem. Podem fazer perguntas. Eu estou tentando aqui. Deixa um instante, deixa eu ver aqui, Thaís.
Professor, tem como deixar a atividade até amanhã, por favor? Tem, Thaís. Pode fazer até amanhã. Mas tem que fazer, hein? Não, tudo bem. Mas fazer a atividade, por gentileza. Essa atividade vai ser a nossa 12ª atividade online, tá? Boa noite. Boa noite, Mayara. Tá aqui, atividade online. Vou colocar lá no grupo também, pessoal.